Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin em 52.200, muito próximo de uma resistência extremamente importante, embora ela não seja muito forte. Se rompermos, a gente tem caminho aberto para alcançar o topo histórico. Mas nem tudo são flores e eu quero te mostrar neste vídeo. Todo mundo fica eufórico, mas não considera pullbacks. Pullbacks são importantes e podem te trazer mega oportunidades. E eu quero te mostrar tudo nesse vídeo, além de te alertar sobre algumas altcoins. Altcoins que eu avaliei nos últimos dias e já estão tendo ótimas valorizações. Além, é claro, de trazer altcoins que você pediu aqui embaixo. Fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes de começar, já vou pedir de novo. Deixa aqui embaixo aquelas altcoins que você quer que eu analise. Porque todos os dias, desde a semana passada, eu vou fazer análises do zero. Daqueles ativos que você precisa de uma visão gráfica. Você quer saber quando entrar, quais são os alvos, o que pode vir a acontecer? Deixa aqui embaixo que é muito importante. Então vamos falar do Bitcoin. O Bitcoin fechou a semana ontem de forma totalmente saudável, fechou acima dos 52 mil dólares. Maravilha! E agora ele está flertando com os 52.200. A gente tem uma mini resistência aqui que vem lá de dezembro de 2021 e também ela foi importante no dia 6 de setembro de 2021, que se for rompida, nos levará como alvo o próximo ponto de resistência, que acaba sendo o topo histórico. Tudo muito saudável, a gente já vem falando deste gráfico, eu venho mostrando esse gráfico bastante. Só que a gente está esticando, já são 4 semanas. A gente tem um mês que a gente está esticando. E eventuais correções podem acontecer. Não veja correções como algo ruim, porque correções podem ser oportunidades claras para você que quer comprar, para você que está correndo contra o tempo, já que depois do halving as oportunidades acabam. Então, correção pode vir a acontecer. Que tipo de correção? Nós temos aqui no gráfico diário o mercado esticado. Ele formou uma base de preço no gráfico diário, quando o RSI de 1 hora bateu em sobrevenda. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Veja que aqui foi um ponto em que o Bitcoin bateu em sobrevenda no RSI de 1 hora, formando a base de preço no gráfico diário. Se a gente tiver uma correção, eu vou aguardar o quê? A base de preço semanal. O semanal está esticado? Sim. Isso indica que a gente vai corrigir? Não necessariamente. Mas qualquer correção no semanal pode ser muito saudável para manter esse mercado em uma tendência clara de alta. Então a minha próxima área para ficar de olho, para ficar atento, é o RSI de 4 horas em sobrevenda, a base de preço semanal. Neste momento, a gente está com o RSI de 4 horas no ponto de 58. Para a gente chegar em sobrevenda, a gente teria que perder este ponto de 30. Então, teoricamente, neste momento, a base de preço semanal fica entre 49 e 45.800. De uma forma mais clara, a gente tem entre 49 e 46 mil dólares uma área de base de preço semanal. Área em que eu estou buscando para comprar, caso a gente tenha esta correção. A última vez que a gente teve este tipo de correção, no 4 horas em sobrevenda, que foi a base de preço semanal, o Bitcoin atingiu aonde? Olha só onde o Bitcoin atingiu. Ele chegou em 38.500 e desde então a gente teve ótimas oportunidades e uma valorização de 37%. Já que a gente está numa claríssima tendência de alta e o semanal está formando topos, ele rompeu o topo anterior, qualquer base de preço no 4 horas vai ser uma nova oportunidade. Então eu estou atento a isso, fique atento. Algo que é muito importante, você que está surfando valorizações nas altcoins ou até no Bitcoin, está com lucros enormes. O que você tem que fazer? Sempre protege sua operação. Está em trade, está no mercado futuro, coloque stop no 0 a 0. Isso é de extrema importância. Você que está para o longo prazo,
correções podem ser mais oportunidades, podem trazer mais oportunidades para você comprar, para você acumular aqueles ativos que você está de olho mais baratos. Pode ser a última oportunidade. Eu sempre venho alertando, quanto mais a gente chega perto do halving, e esta é a linha do halving, a gente tem cada vez menos tempo para acumular. A gente já está no rally pré-halving, então toda e qualquer correção, na minha humilde opinião, é uma mega oportunidade, então aproveite. O que a gente está vendo? E as altcoins estão subindo, muitas altcoins subindo. A gente está vendo a dominância corrigir, rejeitando mais uma vez esta linha de tendência de baixa. É aquela alt-season em que altcoins vão se valorizar absurdamente? Ainda não. Mas mini alt-seasons podem sim trazer boas valorizações. Tem altcoins que estão com valorizações de 100%, 200% da última semana para cá. É algo bem relevante. Isso é importante, você tem que ficar de olho. Eu estou atento a altcoins porque, na minha humilde opinião, a gente está com um caminho livre para ter grande entrada de capital nestas altcoins. Eu quero te alertar num ponto muito específico do Total 3, que é o market cap das altcoins. Aqui você vê que o market cap das altcoins está em 550 bilhões e na minha análise a gente tem potencial sim de chegar a 3 trilhões. São 2,5 trilhões de dólares que vão entrar neste mercado, nas altcoins. Então você já pode imaginar o potencial de valorização. Só que eu quero chamar a atenção no seguinte, olha só o que a gente teve no último ciclo, quando a gente saiu dessa fase de acumulação, a gente estava em fase de acumulação, a gente teve o rompimento, teste, rompimento, teste. Uma vez que a gente teve o pivô de alta, a gente iniciou uma valorização bem grande, entrou muito dinheiro nas altcoins. E a gente está diante de um pivô de alta no semanal. Essa semana pode confirmar este pivô de alta se a gente tiver o fechamento acima desta área aqui, da área de 533 bilhões. Nesse momento estamos em 548. A gente pode começar a pernada de alta, que vai nos levar até os 630. Então a gente já está falando de 80 bilhões e passando desta área, a gente pode começar a ver aquela valorização explosiva nas altcoins. Eu não tenho grandes expectativas para o dia de hoje, já que hoje é feriado nos Estados Unidos. Então a gente tem menos dinheiro circulando no mercado. Mas amanhã, o mercado volta ao normal e o dinheiro do ETF pode começar a entrar no mercado. E sim, existe a possibilidade da gente romper essa área esta semana. Lembrando mais uma vez, correções são saudáveis. Eu quero lembrar de algumas altcoins que eu falei nos últimos dias. Olha só o que está acontecendo com Jasmy. Jasmy está subindo hoje 18%. Deixa eu ajustar aqui. Jasmy está subindo nada menos do que 18% no dia de hoje. E eu falei de Jasmy aqui ó, em 0,0058. É um padrão de round bottom que tem o potencial de romper essa área aqui e catapultar Jasmy para áreas superiores. Você está vendo que ativos em round bottom que tiveram uma movimentação de alta com correção em 618 de Fibonacci já estão acordando e podem, com o rompimento, ter valorizações ainda maiores. Outros ativos que estão dormindo, olha só, é tudo do mesmo padrão. Zilliqa, DYDX, olha só, a gente está diante de uma área de resistência. Só relembrando alguns ativos que eu apresentei aqui nas últimas análises. Olha só, estamos diante de um eventual rompimento. Outro ativo, tem potencial. Filecoin, olha a Filecoin.
Ativo que tem muita possibilidade de alta se a gente confirmar o rompimento desta linha de tendência de baixa. É o que? Round bottom. Lembre-se disso. Padrão gráfico somado a bom projeto pode sim trazer fortes valorizações. Filecoin somente hoje 8% de alta. E o Ethereum? Quem está puxando as altcoins também? Olha só o que a gente está vendo em Ethereum. Estou falando de Ethereum desde essa área de acumulação aqui. Desde essa área aqui. Ele teve um rompimento de padrão, que era um padrão que a gente viu lá atrás. Olha só como o mercado se repete. Padrão igual. Padrão igual. Rompimento. Acumulação. Pivô de alta. Explosão. Rompimento. Acumulação. Pivô de alta, estamos diante de movimentação que pode ser explosiva em Ethereum. E Ethereum puxa o mercado como um todo. Portanto, fique atento. Ethereum tem como próximo alvo $3.500. Eu acho plausível sim que Ethereum alcance este ponto nas próximas semanas. Fica de olho. E é claro, a gente tem muitos outros ativos. Matic, o que está acontecendo com o Matic que ontem eu alertei? Olha só, rompimento é importante. É claro que a gente precisa de uma confirmação de rompimento essa semana, mas a gente está diante de um rompimento crítico para este cara. Sem falar em RNDR. Rompimento do quê? Do nosso triângulo ascendente. A gente tinha um triângulo ascendente se formando aqui, fica até mais claro no gráfico diário. Olha só, mega movimentação de alta. Abre caminho para sim atingir as áreas superiores. Então a gente está vendo altcoins com forte valorização. Padrões que se repetem, padrões que podem trazer ainda mais alta. Mas, para você, mais uma vez o alerta é válido. Você que está em mercado futuro, você tem que fazer o seguinte, protege o seu lucro, stop no 0 a 0. Se você tem uma visão de curto prazo, quer lucrar para o curto prazo, comece a realizar parciais de lucro. Isso é muito importante. Temos outros ativos lindos. True está quase rompendo. E eu falei desse cara na semana passada. Então a gente está diante de muitos ativos com valorizações interessantes, mas que nem começaram a explodir. Vou lembrar disso aqui, ó. Nem começamos a explodir. Então, tem muita altcoin bacana. E eu separei muitos ativos que você pediu aqui nos comentários. Por isso, mais uma vez, deixa aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu analise do zero. Você está vendo que tem muita oportunidade e a gente está trazendo muitas delas. É claro que eu apresento muita informação nos nossos grupos gerais. Tem muita informação de valor para que você possa receber, de fato, as nossas dicas, trades, análises, insights em primeira mão e possa tomar suas decisões de investimento para ter o quê? Consistência, lucro consistente. Participe do nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. Agora, você quer receber acesso a tudo que eu faço? O que eu estou comprando, que tipo de ativos eu estou comprando, que trades eu estou fazendo? Eu tenho uma lista de mais de 65 altcoins, eu estou aumentando. Essa semana estou focado em alguns setores que são setores com mega potencial de valorização. Você quer ter acesso a tudo? Com suporte 1 para 1 comigo, além de receber planos de trade, eu mostro tudo previamente, tudo que eu vou fazer. Eu mostro exatamente por que eu estou comprando algo, por que eu estou fazendo um trade. Eu apresento as minhas estratégias, rebalanceamento de carteira, acumulação, ponto de entrada, ponto de saída, stop, capital que eu estou colocando para o longo prazo e muito mais. Além de receber aulas de gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, ter planos de trade de bull market e muito mais. Eu entrego isso tudo no meu grupo Premium, grupo do desafio, 2 grupos que estão com bonificação de começo de ano, custam pouco mais de R$1 por dia, menos de R$34 no mês. Você quer participar?
link na descrição, entra no grupo geral, que é este grupo aqui, e na última mensagem você clica no @oficialluanfx. Um chat com o nosso time será aberto e você vai poder participar, ou até vai poder saber o que de fato a gente entrega. Os integrantes do time seguem faturando e aproveitando para lucrar. Dobrou a banca em 30 dias. Os integrantes recebem meu suporte 1 para 1 diariamente. Se você quer suporte sem terceirizado, quer falar comigo direto, quer ter um suporte real neste bull market, neste mercado, considere participar dos nossos grupos. Mas vamos falar de ativos que você pediu? Que ativos você me pediu? E eu separei diversos. E tem muitos que estão bem interessantes. Vamos começar com o campeão de pedido. A ALCX, ALCX aqui, é um projeto que está tendo uma valorização, mas eu não posso deixar de falar que é o mesmo padrão, gente. Você vê que tem muitas altcoins no mesmo padrão. Isso aqui lembra algum ativo? Algum ativo que eu mostrei agora há pouco? Olha só o que a gente tem. Eu sempre analiso do macro para o micro. E eu estou analisando semanal, porque é muito importante a gente fazer uma análise semanal, tendo em vista que a gente tem um potencial de upside no mercado cripto como um todo para este longo prazo, para esses 23, 24 meses. Então a gente sempre começa analisando no semanal. E olha só o que a gente tem aqui. Você vai dar risada, eu sei, mas nós temos um round bottom. Será que nós temos um round bottom? Aqui me parece sim um round bottom. A gente tem um round bottom aqui, que para mim faz muito sentido. Eu poderia subir esse round bottom até aqui, mas eu não quero perder tanto tempo. E a gente tem o seguinte, fase de acumulação, fase de depressão, e eu não me canso de mostrar isso aqui. Vamos puxar aqui. Eu poderia ter preparado isso para você, mas a gente vai fazendo e vai mostrando. Olha só. Esse aqui é a parte de psicologia do mercado. O mercado tem toda a sua alta, o seu bear market, a fase de acumulação e depressão e a saída da fase de depressão que começa num descrédito, numa descrença. E aí a gente vai para a esperança e explosão. A gente está nessa área aqui, ó. Acabamos de sair desta área aqui neste ativo. Então vamos lá? Olha só, a gente estava aqui, ó, fase de depressão, saímos da fase de depressão. Como que eu vejo isso? A gente puxa um caixote aqui, ó, e a gente teve esta movimentação, eu posso até puxar aqui, a gente teve esta fase de depressão, se você quiser ser mais conservador, você pode colocar aqui, mas eu já vejo esta área. A gente teve todo este movimento, corrigiu na fase de descrédito, descrença, e a gente está se encaminhando para uma valorização. Valorização que pode vir a partir do momento que tivermos um rompimento desta área. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui, para ficar melhor para você visualizar. Olha só o que a gente tem, vou até mudar de cor, colocar em amarelo. Olha só o que a gente tem aqui, a gente tem um round bottom, você pode até puxar uma linha de tendência de baixa aqui, ó, que faz todo sentido, veja que a gente teve todo esse período, a gente tem uma LTB aqui e uma LTB aqui, tivemos uma aceleração do movimento, correção, ele rejeitou na área de suporte, que era antigamente uma resistência, e agora ele se encaminha para uma eventual valorização. Rompimento desta área pode abrir caminho para quê? Para este movimento aqui, o que pode trazer uma valorização até a próxima área de resistência clara. É uma valorização considerável? Com certeza. A gente está falando aí de 350%. Mas o mercado está se encaminhando para isso. E a gente está vendo agora um volume comprador. Você vê que a gente teve muito volume aqui, teve realização de lucro, mas uma vez que o mercado começou a corrigir mais forte no preço, o volume vendedor começou a minguar. E a gente está começando a ver um volume comprador. É óbvio que eu adoraria ver um volume comprador mais expressivo.
Esse é um ativo que, para quem está buscando compras, você pode considerar dois cenários. Cenário 1 é, obviamente, comprar agora e colocar um stop abaixo dos $20. Mas, se a gente tiver uma correção, uma eventual correção no Bitcoin, que a gente não sabe se vai acontecer, comprar no round bottom e até nessa área de suporte e resistência aqui, pode ser interessante. Então, a área de $24, de 22 a $24 é uma área extremamente interessante. Ou, é claro, você pode aguardar um rompimento confirmado com teste. Isso aqui vai trazer uma maior probabilidade do mercado buscar essas áreas superiores. Então aqui é uma área para quem tem um perfil mais conservador, mas aquelas pessoas que têm um perfil menos conservador podem considerar ou aqui ou até aqui para compras de AlceX. MUBI, olha só, caindo no semanal. Gráfico de 3 dias também ruim. Gráfico diário. A gente tem aqui uma área de queda e eu tenho que considerar isso aqui uma baita de uma cunha gigantesca, tá? Se eu diminuo isso aqui no gráfico de 12 horas, fica até mais claro para uma cunha descendente. Só que a gente tem que ter o rompimento desta linha de tendência de baixa para considerar valorizações. No entanto, a gente tem ombro, cabeça e um ombro do lado direito. Eu vejo oportunidade neste ativo, que também foi muito pedido, em um eventual rompimento, até um rompimento desta resistência aqui, tá? Desta resistência aqui, e aí sim um teste. Se o mercado fizer isso aqui, aí aumenta sim a probabilidade da gente ver o mercado acelerar e beneficiar este ativo específico. Enquanto isso não acontecer, a gente está dentro desta cunha descendente e o mercado pode, obviamente, buscar essa área aqui. Nada impede. A gente só tira este cenário da jogada se o mercado fizer justamente o rompimento e romper essa área de 0,12 cents. Rompimento confirmado, ou seja, tem o rompimento e o candle posterior confirmando esse rompimento, fechamos acima da máxima. Aguarda a correção e aí sim você tem oportunidades para surfar, comprar o ativo de uma forma muito melhor e aproveitar essa valorização que o mesmo pode ter. Outro ativo pedido de AI. Esse é um ativo que está extremamente valorizado, tá? Ele teve a sua listagem, lateralizou, começou a tendência de alta e agora está numa tendência de alta. Temos que ficar de olho, por quê? Porque é um ativo que subiu muito e não teve uma correção extremamente agressiva. E eu estou mostrando no gráfico de 12 horas. No gráfico diário, a gente teve uma base de preço aqui. Só que a gente já está tendo uma rejeição aqui. E no semanal, a gente está há 1, 2 semanas tendo alta. Ele tem uma base de preço clara aqui. É óbvio que a gente teria que perder este ponto aqui. Deixa eu puxar. Teria que perder este ponto aqui em 0,90 para ter correções mais agressivas. E com essa narrativa de inteligência artificial, pode ser que não aconteça. Mas para quem está de olho neste ativo, eu vejo que há uma base de preço, uma nova base de preço no gráfico diário pode trazer oportunidades. Só que é um ativo mais arriscado. Então a gente vem aqui, base de preço no gráfico diário, RSI de 1 hora em sobrevenda, pode trazer oportunidade de trade a partir de 1,55 até as áreas de 1,45 seria plausível. Um stop abaixo de 1,31. Não é um ativo que me agrada muito. Eu vejo sim que a inteligência artificial tem potencial, tá muito forte, mas este não é o melhor ativo. A gente tem
outros ativos que estão em áreas mais interessantes. Eu, inclusive, mostrei alguns desses ativos nos últimos dias. Então, esse ativo aqui, embora ele seja um ativo que está hypado, eu aguardaria uma correção maior para compras de longo prazo. Trade, RSI de 1 hora em sobrevenda pode dar um trade. É arriscado? É, mas pode ser que você se beneficie muito desta movimentação de alta e do hype para buscar estas áreas aqui de 2,58. Mas sendo extremamente sincero, esse não é o ativo mais interessante para o momento. Tem Revulto, ativo que me pediram e ele está em uma área interessante, só que isso aqui não me agrada nem um pouco. Isso aqui, ó. Olha só. Olha o tamanho dessas realizações de lucro aqui quando a gente tem uma explosão. Esse aqui é um ativo que tem um round bottom, tá? Ele tem um round bottom aqui. A gente pode considerar um round bottom, tá? Tá bem feio aqui, mas a gente pode considerar um round bottom. No entanto, a linha mais crítica que você tem que ficar de olho é esta linha aqui, ó. Eu considero até esta linha, essa linha aqui. Por quê? Porque uma vez que ele teve rompimento, ele teve forte realização. Teve rompimento, teve forte realização. Então, este ativo, que não está muito bacana, só vale a pena se o mercado fechar e não tiver uma rejeição como teve das últimas vezes. Então, fechar acima desta linha de tendência de alta, rompendo principalmente a casa de 0,026 e rompimento, confirmação de rompimento, pullback, pode ser até um pullback nestas áreas aqui de 0,36, e aí sim a gente abre caminho para ter uma valorização saudável. Enquanto isso não acontecer, e isso aqui continuar acontecendo, muito cuidado, porque aí você pode acabar virando liquidez. Então, sinceramente, eu vejo N outras oportunidades. MUBI, me pediram MUBI, ativo foi para o espaço, corrigiu, formou base de preço semanal e agora está se segurando. A gente tem aqui, muito claro, um movimento de cunha descendente. A gente esticou bastante, base de preço, começa a valorizar, mas para ter uma maior confirmação de alta, você precisa disso aqui, ó. Você precisa romper isso aqui. Vale a mesma de alguns dos outros ativos que eu mostrei. Ele tem um pseudo aqui, ó. Fica até mais claro aqui. Pseudo, ombro, cabeça, ombro inverso. Mas, para ter ímpeto de alta, é isso aqui, ó. Precisa romper este padrão de baixa. Então, ele precisa fazer este movimento aqui. Romper 0,14, voltar para testar e aí sim ele tem espaço para uma valorização maior. Enquanto isso não acontecer, esquece, não tem valorização para esse ativo. Eu não gosto de comprar em topos de cunha descendente. Por quê? É o pior lugar para você comprar. Você compra onde? Você compra o fundo ou você compra um rompimento confirmado. Neste caso, um rompimento confirmado de uma resistência muito importante, porque pode ocorrer o quê? Um fake out. Rompe e volta para ir lá para baixo para testar áreas inferiores. Então fique atento. Uma correção do Bitcoin, importante, tá? Uma correção do Bitcoin pode tirar todo qualquer ímpeto de rompimento. Então se o Bitcoin resolve corrigir aqui, não vai ficar legal para esse ativo. Então fique atento. Bonk, muitas pessoas de olho em Bonk. Bonk valorizou. Não dá nem para falar, né, gente? Olha só, Bonk valorizou de outubro a dezembro 19.000%, 20.000%. Começou a corrigir, está se sustentando nessa área, é uma área importante que a gente tem que ficar atento. Ele teve, sim, um rompimento. Tá? Teve um rompimento para cima aqui. A gente tinha um triângulo descendente, pode até ser considerado um triângulo descendente.
ele teve o rompimento para cima, mas eu não sei não. Eu não gosto desse movimento de Bonk, porque Bonk também é um ativo que já se valorizou demais, 20.000%, gente. Não vejo que Bonk vai subir mais 20.000%. Posso estar enganado? Claro. Tem outras meme coins muito mais interessantes? Tem. Já trouxe aqui? Trouxe. Bonk, para você que quer, de fato, aproveitar, pivô de alta. Se ele fizer um pivô de alta aqui, tá? Rompendo a área de 0,014, eu estou em 1000 Bonk USDT, se ele romper essa área de 14.800, talvez valha a pena sim um trade para quem quer especular uma movimentação de alta em um novo topo. Mas muito cuidado, tá? Isso aqui é um padrão, embora tenha rompido e o volume de compra esteja... Não, o volume de compra está muito baixo. Teve volume comprador aqui. O que a gente precisa? Sendo bem sincero, uma pernada para cima com o volume comprador começando a ficar ascendente, tá? Então o volume de compra tem que ser... Que nem aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, a gente teve um volume de compra ascendente aqui, seria muito necessário um volume de compra ascendente nesse momento para dar uma indicação de alta. Eu vejo outros ativos com potencial mais interessante. Zeta USDT foi listado, corrigiu, explodiu, topo duplo no diário. Tem que ficar de olho, porque se ele não conseguir romper esse topo duplo, oportunidade vai acontecer quando? Formar a base de preço no semanal. Veja que o semanal está esticado. Semanal vai corrigir. RSI de 4 horas em sobrevenda. Deixa eu aumentar aqui. RSI de 4 horas em sobrevenda vai trazer oportunidade de trade. Topo duplo não é muito bacana, tá? Então fique atento. RSI de 4 horas em sobrevenda pode abrir oportunidade para esse cara aqui. Principalmente com o Bitcão aqui corrigindo. Fique atento. Muitos estão vendo com bons olhos esse projeto, então, para você que está de olho, 4 horas em sobrevenda no RSI, oportunidade. WorldCoin está subindo, pra caramba, esticou bastante no semanal, formou base de preço, diário super esticado. Primeira oportunidade, RSI de 1 hora em sobrevenda. Primeira oportunidade, correção, RSI de 1 hora em sobrevenda. Vai dar trade. Para quem está de olho em longo prazo, semanal em sobrevenda, RSI de 4 horas em sobrevenda. Semanal em sobrevenda não, semanal base de preço, RSI de 4 horas em sobrevenda, vai dar oportunidade para o longo prazo. Quem está de olho em trade, RSI de 1 hora em sobrevenda. Simples e objetivo, tendência claríssima de alta, tudo muito saudável, rompendo este topo anterior. Galera, muito potencial, embora eu não goste do projeto. Eu pessoalmente não gosto do projeto, mas está aí, para quem estiver de olho, pode até ficar atento a esta área aqui, tá? Que é uma área, deixa eu puxar, é uma área de suporte e resistência. Tá? Então, para quem está de olho, para quem está atento, correções no 1 hora, RSI de 1 hora em sobrevenda, trade, longo prazo, RSI de 4 horas em sobrevenda. ZRX, outro ativo que tem o mesmo padrão de sempre. Tá? A gente tem aqui um round bottom, temos um round bottom aqui. Tá? Round bottom, meu Deus, saiu horrível esse round bottom. Round bottom aqui, não vou desenhar tão bonitinho. A gente tem também uma área crítica que o mercado está rompendo, tá? Está rompendo esta área crítica. Você vê que é uma área de resistência, é uma área de suporte, é uma área de briga, é uma área de resistência, rompimento, voltou para testar o suporte e tem potencial sim de valorizar. É um padrão interessante e, na minha humilde opinião, tem sim um mega potencial. Eu vejo, inclusive, que este ativo, tendo um pivô de alta aqui, ele pode trazer já valorizações, não precisando romper esta área de 0,60. Por quê? Porque este é um ativo que tem um padrão aqui no gráfico diário também muito bacana, que é uma cunha descendente.
A gente tem uma cunha descendente aqui, olha só. Então a gente está rompendo esta cunha descendente, segurou no suporte de uma forma muito interessante. Deixa eu ver se é uma cunha descendente. É um canal de baixa, tá? Um canal de baixa aqui que está sendo rompido. A gente precisa de um ímpeto maior para ter uma correção e aí sim, nessa correção, pode abrir oportunidades. Rompendo, principalmente 0,39, abrirá caminho para uma valorização de curto prazo que pode nos levar ao 0,63 e rompendo essa área, tá? Rompendo essa área, a gente começa sim a ter caminho livre para buscar $1, $1,70. Então, ZRX, ativo bem interessante. Immutable X, olha só, padrão de W que eu mostrei em Filecoin. Lembra de Filecoin? Lembra de outros ativos? Padrão de W, round bottom, explodiu, formou base de preço, segue subindo. Formou base de preço nesta área aqui. Na verdade, ele formou base de preço aqui, tá? Ele tinha um suporte, a gente tinha uma área inferior, mas tinha essa resistência clara, rompimento, rompeu, voltou para testar e não está mais dando chances de entrada. No gráfico semanal, o mercado está esticando e caminhando para novos topos. Eu aguardaria mais movimentos de alta e consideraria já para trade RSI de 1 hora em sobrevenda, já que o diário está esticado, tá? O diário esticou, RSI de 1 hora é oportunidade para trade. Immutable X, vamos ver se ele já bateu. Já bateu, já era, não tem oportunidade de trade. Próxima oportunidade é na base de preço semanal, porque o semanal está esticando. Base de preço, RSI de 4 horas em sobrevenda, o semanal vai formar esta base de preço e pode trazer oportunidade para quem quer swing trade e longo prazo. Então eu aguardaria RSI de 4 horas em sobrevenda, semanal formando base de preço, para aí sim ir às compras. E OTX, outro ativo que foi pedido, mesma coisa, tá? A gente está vendo aqui esse ativo valorizar bastante, já saiu daquela fase de depressão, acumulação, rompeu uma área importante, tá aqui, tá? Tinha uma área importante, o mercado rompeu, é a mesma coisa, aguardar ele esticar um pouco mais e para quem está de olho, quem quer entrar, quem ainda não entrou, quem perdeu essa oportunidade, entrar no que? Base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. One, olha só, One eu já trouxe aqui e vale a pena reavaliar. Linha de tendência de baixa, quer ser mais conservador? Você coloca aqui, esta linha de tendência de baixa, a gente está prestes a romper. Tendo esse rompimento, caminho aberto para surfar uma eventual valorização em One de exatos, vamos puxar do ponto atual, 218%. Se você não entrou no pullback, se você não entrou na retração de Fibonacci, eu já trouxe esse ativo antes, analisei ele aqui, tá, em 0,015. Se você não entrou nessa área, é melhor você ser mais conservador e aguardar um rompimento, teste e aí sim um movimento de alta maior. Rompimento, claro, 0,022. Fica mais seguro para quem quer ir às compras. É óbvio que quem tem um perfil mais de risco pode avaliar uma entrada agora. FET USDT, outro ativo muito bacana, só que, meus amigos, já está no topo. Já está no topo, então perdeu a entrada. Agora, só depois de romper este topo é que a gente vai ver oportunidades. Rompimento de topo vai esticar e aí sim, numa base de preço semanal, é que você pode ter oportunidade para surfar uma valorização ainda maior. Não compro topo, não compro mercado flertando com o topo, tá? Esse sou eu, acho perigosíssimo. Então, embora esteja todo mundo saudável, tendência de alta, eu aguardaria. E XRD, outro ativo que me foi pedido, diário, tá interessante, semanal mais ou menos, tá? Semanal tá bem lá no fundo, ele teve uma pernada para cima bem forte de 28% nessa última semana. Gráfico diário, a gente tem aqui, claríssimo, vou até no gráfico de 3 dias, temos claro
uma LTB que precisa ser rompida, tá? Ele precisa confirmar. Esses próximos candles aqui, ele precisa confirmar este rompimento. Não vou dar ele como rompido. Ele precisava confirmar, e a gente termina o gráfico de 3 dias em 1 dia e 9 horas. Ele precisa romper e confirmar o rompimento. Aí sim abre caminho para correção e aí sim uma eventual valorização. Por quê? Isso aqui no gráfico de 3 dias é um padrão de W. Olha só, padrão de W. Mas ele precisa confirmar muito este rompimento desta LTB para ter potencial de atingir estas áreas de 0,085 até 0,11 cents. É uma área crítica, mas eu aguardaria um rompimento. Você pode ver que muita gente está vendo o mercado e já foi embora, já era, não vou mais comprar, já era, todo mundo vai ficar rico agora, eu vou continuar pobre. Não é a verdade, o mercado tem ainda muitos ativos com mega potencial e a gente nem começou a subir. Então fica de olho nisso, porque isso aqui é importante e isso aqui, este cara aqui, é ainda mais importante. O mercado pode corrigir, sim, e pode trazer oportunidades. A gente está aqui, mostrei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ativos que não estão em pontos explosivos, pelo menos não explodiram. Não todos, tem alguns que já foram embora, mas a gente tem centenas de bons projetos que estão em ótimos pontos. E eu venho mostrando isso diariamente, principalmente lá nos meus grupos Prêmio e Desafio. Eu quero saber sua opinião. Será que a gente vai ter correção? Será que essa correção ainda vem? Ou o mercado só vai subir? Deixe sua opinião nos comentários, que ela é de extrema importância. Lembrando sempre, esse vídeo não é uma indicação de compra ou venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sempre sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.